Pessoal, segundo informações, o Vasco prepara a proposta pelo centroavante Spinelli, que joga no Independente Del Valle. Inclusive fez gol no Vasco na Copa Sul-Americana. E o meia Matheus França, que está em negociações avançadas com o Vasco da Gama, tem um salário em torno de R$1 milhão. E o diretor do Vasco, Admar Lopes, está na Inglaterra tentando negociar a metade do salário com o Crystal Palace. Se você não me conhece, meu nome é João. Vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo pelo menos aí a 100 likes. Dá essa moral pra gente e clica no botão de hypar para ajudar a divulgar nosso conteúdo para mais pessoas. Estamos próximos de chegar a 11.700 inscritos. Então se inscreve aí, beleza? Agora vamos para as informações porque tem novidades pra gente poder falar aqui nesse vídeo. Vamos começar falando sobre o meia Matheus França, que está em negociações avançadas com o Vasco. O jogador já tem um acerto com o Vasco da Gama, mas falta o Vasco se acertar com o Crystal Palace da Inglaterra. Vamos lá, segundo informações do Papo na Colina, exclusivo, o salário de Matheus França no Vasco deve girar em torno de R$1 milhão. O clube ainda tenta reduzir o valor, mas a tendência é que fique próximo dessa quantia. Cara, um salário bem alto, né? Ainda mais os padrões do Vasco da Gama. O Vasco não tem tantas condições assim de pagar salários astronômicos. E ainda mais para um jogador que tá vindo de lesão. Tem 2 anos que tá na Inglaterra, não jogou tantos jogos. Eu acho uma loucura o Vasco da Gama aceitar esse negócio em pagar R$1 milhão de salário pro Matheus França. Por mais que seja um bom jogador, acho que não vale a pena, tá? Minha opinião em relação a isso. E, inclusive, o Admar Lopes, pessoal, no dia de ontem, estava lá no estádio Selhurst Park, eu acho que é assim que fala, acompanhando o Crystal Palace contra o Fredrikstad pela Liga Conferência, tá? Vasco e Matheus França encaminharam um acerto, restam apenas pequenos detalhes do Vasco com o Crystal Palace, o clube inglês. Então, cara, o Admar Lopes está na Inglaterra tentando negociar com o Crystal Palace essa divisão de salários. Vasco paga 500 mil, Crystal Palace paga 500 mil. É bem difícil? É bem difícil de conseguir. Se conseguir, tá ótimo. Tá ótimo. O jogador que vai vir de graça, não deu certo, devolve pra lá e já era. Mas, agora, pagar R$1 milhão para o Matheus França, que é um meia que não jogou quase nada lá, esses 2 últimos anos que estava no Crystal Palace, eu fico com um pé atrás em relação a essa negociação. Qual é a sua opinião, torcedor vascaíno, em relação ao meia Matheus França? Você acha que vale a pena o Vasco pagar R$1 milhão de salário pelo jogador ou não? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, tá? E lembrando que o Admar Lopes está presente lá na Europa, né, buscando jogadores para o Vasco da Gama. O Vasco já fechou 3 jogadores. Robert Renan, agora recentemente, no dia de ontem. Thiago Mendes, que já jogou 2 jogos. E propriamente o Andrés Gomes, que deve jogar no domingo contra o Corinthians, tá? O Vasco ainda busca mais jogadores no mercado da bola e realmente precisa contratar, né? A gente precisa de reforços. Bom, uma outra informação que surgiu no dia de ontem, pessoal, é a seguinte, tá? Novidade, segundo o Erivelton Tubarão, inclusive acompanha o nosso canal aqui no YouTube, o Vasco prepara uma oferta de 3 milhões de euros por Cláudio Spinelli, atacante do Independente Del Valle, que inclusive fez gol em cima do Vasco, né, na Copa Sul-Americana. Valor supera a casa ali de 1,5 milhões de euros de mercado do argentino, que marcou 17 gols em 31 jogos em 2025. São números muito bons, né, do argentino Spinelli. É um jogador que fez gol contra o Vasco, né, na Copa Sul-Americana, tanto lá no Equador, né, e aqui no Brasil, não lembro se ele fez, no São Januário, acho que talvez fez também, né, o gol em cima do Vasco. Enfim, é um jogador que tem, 17 gols em 31 jogos em 2025. São números muito bons, querendo ou não, tá? Então é importante saber sobre isso e essa informação foi dada pelo Erivelton Tubarão, tá? Informação importante pra gente saber. Vamos ver se vai progredir essa informação nesses próximos dias, surgindo mais novidades eu trago aqui pra vocês. Mas, de início, é essa. O Erivelton Tubarão trouxe a informação de que o Cláudio Spinelli, tá? O Vasco prepara uma proposta pelo jogador argentino. E aí, torcedor? Eu vi muita gente pedindo, inclusive, Spinelli no Vasco, na época que o Vasco jogou contra o Del Valle, né? E ainda mais agora que o Vasco tá com essa fase ruim com o Verratti e tudo mais, a torcedor tá pegando no pé do Verratti realmente com razão,
né? Porque o Verratti acaba deixando o time do Vasco bem lento. E aí, você acha que é uma boa contratar o Spinelli? O Spinelli já é um jogador que é bem mais móvel do que o Pablo Verratti, né? E aí a gente pode comparar um jogador com o outro. Eu vou comparar aqui nesse vídeo ainda. Vamos lá, os números do Claudio Spinelli. O Spinelli, pessoal, ele tem 28 anos de idade, tá? É um jogador que nasceu na cidade de El Talar, na Argentina. Ele tem 1,80 de altura. A posição dele é centroavante, com a mesma posição do Pablo Verratti. Ele tem contrato com o Independiente Del Valle até o dia 31/12 de 2027. O valor de mercado do Spinelli é de 800 mil euros, tá? Então, cara, é um valor bem barato, né? Querendo ou não. Então, o Vasco tem condições de contratar o jogador. Por mais que o Vasco tá com uma situação financeira ruim, mas o Vasco agora recebeu um dinheiro maneiro do Luiz Gustavo, do próprio João Vitor. Então o Vasco tem condições de pagar essa multa do jogador ali no Independiente Del Valle, tá? E cara, eu acho que ele opta de jogar no Vasco em vez do Del Valle. Se o Vasco fizer uma proposta pelo jogador, ele vai optar em vir jogar no Vasco, no futebol brasileiro, que tem mais visibilidade do que continuar lá no Equador, no Independiente Del Valle, tá? Bom, posição dele, centroavante. Ele tem dupla nacionalidade, ele é argentino e também italiano, tá? Ele tem passagem por muitos clubes, inclusive, ó. Ele começou a sua carreira no Tigre, lá da Argentina, foi pro São Martin, aí jogou no Genoa, né, lá da Itália, que é o mesmo time, é Genova, perdão, lá da Itália, tá? Ele jogou também no Crotone, lá da Itália, jogou no Argentino Júnior, já jogou no Ginásio, no Koper, acho que da Sérvia, se eu não me engano, enfim, por muitos times, jogou na Ucrânia, cara, por muitos clubes mesmo, né? Jogou no Lanús e aí agora ele tá no Independiente Del Valle. Então, informação importante pra gente saber, é um jogador que tem bastante rodagem aí no mercado, tá? Nesse ano de 2025, pessoal, na Copa Sul-Americana, o Spinelli, ele fez 4 jogos, ele fez 3 gols e 0 assistências, tá? Então é importante saber sobre isso. Na Liga Pro Série A, que é a Série A lá do Equador, ele tem 22 jogos com a camisa do Del Valle, fez 10 gols e 1 assistência. Na Libertadores, com o Del Valle, ele fez 6 jogos, 4 gols e 1 assistência. Na Copa Equador, ele fez 1 jogo, 0 gols e 0 assistências. Então, cara, é um centroavante que faz gol. Fato é esse. Isso não tem dúvida alguma. Se chegasse no Vasco, eu, cara, aprovaria a contratação do Spinelli. Acho um bom centroavante. A gente viu que ele deu trabalho contra o Vasco, né, cara? Ele parece um Canóbio, né? Um jogador que corre, que, pô, é um centroavantão realmente, faz gol de cabeça, chuta bem, enfim, é um jogador que me agrada, tá? Um jogador que me agrada. Eu buscaria, se fosse os scouts do Vasco da Gama, eu buscaria ali a contratação do Spinelli, é um jogador que é aprovado também pelo torcedor vascaíno, né? Enfim, vamos lá, vamos ver se o Vasco buscar esse jogador aí no mercado. Jogador aí, ó, fez 33 jogos ao total nessa temporada, 17 gols e 2 assistências, 6 cartões amarelos. 2.020 minutos jogados tem o Spinelli com a camisa do Del Valle nessa última temporada lá no time do Equador, tá? Vamos dar uma olhada na temporada passada dele, 23 e 24, ver se foi boa também desse nível. Cara, foi boa também, 28 jogos, 11 gols, né? Essa aqui foi ele tava jogando no antigo clube dele, né? Eu acho que era Defensor, se eu não me engano, lá da Argentina. Tá aqui, ó, é isso mesmo, Defensor do Uruguai, na verdade. Né? Então, cara, bons números do Claudio Spinelli, me agrada, querendo ou não. Vamos comparar, pessoal, um jogador com o outro, né? Vamos comparar o Verratti com o Spinelli. Tá aqui, ó, a nota dos dois jogadores. Tá aqui, ó, Spinelli, temporada agora de 2025, com o Pablo Verratti, temporada também de 2025, tá? Olha aqui, vamos dar uma olhada nas duas temporadas dos dois jogadores. Vamos lá, aqui, ó. Deixa eu colocar aqui a Libertadores, cadê? Cadê Libertadores? Enfim, tava na Libertadores aqui, mas acabou sumindo. Deixa eu colocar aqui, Spinelli. Claudio Spinelli, vamos lá. Nota do Spinelli, pessoal, aqui a gente pode dar uma olhada. Deixa eu colocar minha câmera aqui pra cima. 7.13, tá? A nota do Spinelli. A do Verratti é 7.25, tá? Lembrando, o Verratti tem 36 anos de idade e o Spinelli tem 28. Então a diferença é grande de idade, né? Querendo ou não, dos dois jogadores. Você vê aqui no mapa de calor dos dois jogadores, são dois jogadores que gostam de ficar na área, né? O Spinelli acaba se movimentando, o Verratti acaba se movimentando até mais que o Spinelli, sai mais da área do que o Spinelli, até propriamente. Você vê aqui, ó,
desses lados amarelos durante o campo ali. O Spinelli tem pouco, né? O Spinelli ele gosta mesmo de ficar ali como centroavante, mas você vê que como centroavante ali, né, na área do adversário, o Verratti ele fica mais, você vê que tá mais vermelho do Verratti, né? E lembrando, o Spinelli ele é mais rápido do que o Verratti, né? Ele tem mais mobilidade, finaliza melhor do que o Verratti, querendo ou não. O ponto forte do Verratti é a cabeçada, é a bola aérea, né? Então é interessante a gente saber sobre isso. Vocês conseguem ver aqui os números dos jogadores, né? O Spinelli ele joga 90 minutos todo jogo praticamente. O Verratti ele joga também 90 minutos todo jogo, mas recentemente tem saído, né? Até porque vem sendo criticado pelo torcedor. Os números do Spinelli aqui, pessoal, é melhor, né? É melhor do que o do Verratti, querendo ou não. Que os duelos aéreos ganhos não tem nem comparação do Verratti com o do Spinelli. Os números do Verratti são melhores, com certeza absoluta, né? Enfim, qual é a sua opinião, torcedor? Você acha que é uma boa o Vasco contratar Spinelli para a centroavância, para competir ali a titularidade com o Verratti? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Eu acho uma boa, acho um jogador que pode vir pro Vasco da Gama e dar muito certo. Um cara que tá fazendo gol nessa última aí temporada dele, tá bom? Vamos falar aqui também sobre o Robert Renan, zagueiro que foi contratado pelo Vasco da Gama. O jogador, inclusive, já está no Brasil, tá? Ele tá na sua cidade lá de Brasília. Inclusive, ele estava treinando, pessoal, lá no Ceilândia, tá? No CT do Ceilândia, preparando a sua forma física. Vocês veem aqui a imagem dele com a camisa do Ceilândia, lá no CT, né? Lá em Brasília. Tá aqui, ó. Robert Renan, futuro zagueiro do Vasco, já se encontra no Brasil desde o início do mês. Ele vem mantendo a forma física no CT do Ceilândia, no Distrito Federal, com foco na preparação para a temporada. Ele nasceu e foi criado nessa cidade. Seguem os registros recentes. Tá aí, ó, Robert Renan, né, preparando aí sua forma física lá no Ceilândia, que é o clube ali da sua cidade lá em Brasília, beleza? Lá no Distrito Federal. Importante a gente saber sobre isso, porque querendo ou não, um jogador que tá vindo de férias lá da Rússia, né, e também da Arábia, acaba que tem tempo que ele não tá atuando, mas pelo menos um jogador que tá buscando sua forma física não vai vir ali aposentado, cansado, nada disso, tá? Ele vai vir pra jogar realmente com a camisa do Vasco da Gama. Tamo junto? Então, pessoal, é mais ou menos isso. É mais ou menos isso as informações, espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no nosso canal que é muito importante, ajuda pra caramba. Deixa sua opinião aqui nos comentários sobre Cláudio Spinelli, você aprova ou não a contratação do jogador? Robert Renan, esse sim já é reforço do Vasco, aprova ou não? Eu acho um bom zagueiro, mas vi muita gente criticando querendo ou não. E aí, o que você acha também sobre o Matheus França? Recebeu 1 milhão de salário no Vasco da Gama. Eu acho muito salário pro nível do jogador, ainda mais um jogador que nesses últimos 2 anos, né, quase não jogou lá no Crystal Palace. Enfim, tamo junto, pessoal. Deixa seu like, se inscreve no canal que é muito importante. Saudações vascaínas, abraço a todos. Tamo junto, deixa seu like, hype esse vídeo, se inscreve no canal. Falta pouco pra gente chegar a 11.700 inscritos. Tamo junto, até de tarde no nosso próximo vídeo.